Jonas Varela na internet, no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, no livro do Evangelho segundo São Mateus, primeiro livro do Antigo Testamento. Jesus, o Mestre da Justiça. Aqui na segunda parte do capítulo 12 do livro do Evangelho segundo São Mateus, né? Já no terceiro livrinho, o Mistério do Reino, parte narrativa, a oposição a Jesus. Então, no capítulo anterior, fizemos a leitura do primeiro tópico, Jesus é o Senhor do sábado. Segundo tópico, o bem do homem está acima da lei. Terceiro tópico, a missão do servo de Javé. Quarto tópico, pecado sem perdão. Então, quinto tópico hoje, que já é a segunda parte da leitura do livro do Evangelho segundo São Mateus. Quinto tópico, cada um julga a si próprio. Se vocês plantarem uma árvore boa, o fruto dela será bom, mas se vocês plantarem uma árvore má, também o fruto dela será mau, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de cobras venenosas. Se vocês são maus, como podem dizer coisas boas? Pois a boca fala aquilo de que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Eu digo a vocês, no dia do julgamento, todos devem prestar contas de cada palavra inútil que tiverem falado, porque você será julgado, porque você será justificado por suas próprias palavras e será condenado por suas próprias palavras. Glória a Deus, aleluia, amém. Sexto tópico, o sinal que leva para a fé. Então alguns doutores da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. De fato, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do julgamento, os homens da cidade de Nínive ficarão de pé contra esta geração e a condenarão, porque eles fizeram penitência quando ouviram Jonas pregar, e aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Sétimo tópico. Pior do que antes, quando um espírito mau sai de um homem, ele fica vagando em lugares desertos, procurando repouso e não o encontra. Então ele diz: vou já voltar para a casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Eles entram e moram aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. É o que vai acontecer com esta geração má. 5, 6, 7. Oitavo tópico. Aqui foi o 7º tópico, pior do que antes. Oitavo. Uma nova geração. Jesus ainda estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Repetindo: aqui estão minha mãe e
meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glória a Deus, aleluia, amém. Capítulo 12, versículos 1 a 8, conforme nota em Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Mateus acrescenta um exemplo para mostrar que a lei do sábado não é absoluta. Jesus, como nova presença de Deus entre os homens, é maior do que o templo e é Senhor do sábado. Por isso, ele tem poder para relativizar a lei, propondo a misericórdia como atitude fundamental de Deus para com os homens. Versículos 9 a 14, conforme nota em Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6, Jesus sabe que os fariseus permitem salvar um animal em dia de sábado e propõe um caso de consciência. Um homem não vale mais do que um animal? Versículos 15 a 21. Jesus não é um demagogo que exige publicidade para suas ações. Ele é o servo de Javé, isto é, o novo mediador que traz e garante para todos os homens a salvação misericordiosa de Deus. Versículos 22 a 32. A cura do endemoniado mostra que a ação de Jesus é libertar o homem da alienação que impede de ver e de falar. O povo começa a ver nisso um sinal de que Jesus é o Messias. De fato, a ação de Jesus testemunha a chegada do reino de Deus. Doravante, Jesus é, ao mesmo tempo, a presença da salvação e do julgamento. Quem não age com Jesus torna-se um adversário, conforme também nota em Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 30, versículos 33 a 37. Quem condena ou salva o homem é a decisão pró ou contra Jesus, pois isso manifesta a orientação fundamental que cada um imprime à sua própria vida. Versículos 38 a 42. Jesus recusa dar um sinal para provar a sua missão, porque nenhum milagre é capaz de despertar a fé naqueles que não querem se comprometer com Jesus. O único sinal que Jesus dá é o da sua morte e ressurreição, consequência e selo da autenticidade de toda a sua missão. Versículos 43 a 45. Recusando Jesus e o reino de justiça que ele traz, os homens ficam entregues a uma alienação maior do que aquela em que se encontravam antes da sua vinda. Versículos 46 a 50, conforme nota em Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. Mateus salienta que a família de Jesus são os seus discípulos, isto é, a comunidade que já se dispõe a segui-lo. São eles que aprendem os ensinamentos de Jesus para levá-los aos outros. São eles que trilham o caminho da vontade do Pai, isto é, a obediência à radicalização da lei, a obediência à radicalização da lei proposta por Jesus. Desse modo, começa nova geração diferente da geração má dos fariseus. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meu irmão. Concluímos a leitura do capítulo 12 do livro do Evangelho segundo São Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, né, nos seus 50 versículos, né?
e as explicações dos mesmos. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do livro do Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo 13. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, até lá.